Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Júnior Saltério, educador, formado em História, graduando em Teologia. Se você gosta de falar sobre a Bíblia, meditar sobre a Bíblia, se você gosta de conversar, de estudar, de ensinar a Bíblia, o João tem um recado para você. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e também se inscreve muito para a gente chegar até o número infinito. Também deixa muito like e deixa muitos comentários. Toca aí, filhão. E eu gostaria que você também visitasse o canal Filho Próspero. A Bíblia conta a história de um homem que era cego e teve a sua visão restaurada por Jesus. Foi Bartimeu. Jesus era assim, onde ele passava no seu ministério terreno, ele ia fazendo milagres, que para Jesus é comum, é uma coisa assim, milagres são meras possibilidades divinas. E Jesus, ele está aqui, ele está aí com você. Eu te pergunto, qual milagre você precisa hoje? Qual milagre você está precisando nesses dias? O que você deseja? O que você quer, por exemplo, para 2025? Pensa aí, reflita. O tema desse vídeo não é tão polêmico quanto o do vídeo anterior, onde nós falamos sobre a Carta Universal de Tiago, se ela contradiz o que Paulo diz ou não. Então não é nem tanto um estudo, mas uma reflexão. Quero te convidar a refletir hoje sobre a palavra de Deus, pensarmos no poder do nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A questão que eu quero abordar é o ponto ápice do relato de Lucas 18, do 35 ao 43, aquele ponto onde Jesus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele estava vendo que o rapaz era cego. Estava óbvio qual seria a resposta daquele homem. E mesmo assim Jesus perguntou. A questão é, por que Jesus perguntou? Por que Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? A questão aqui é que nós podemos perceber que lá no começo do relato, lá onde começa no versículo 35, a seguir, o cego ele percebe que Jesus está passando e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao dizer filho de Davi, o Bartimeu estava proclamando que Jesus era o ungido de Deus, o Cristo, o rei dos judeus. Por quê? As profecias no Antigo Testamento diziam que Jesus seria, ou o ungido de Deus seria chamado filho de Davi. O Cristo, o Messias, em 2 Samuel, Ezequiel profetizou da mesma maneira, Isaías, Jeremias, todos profetizaram que o ungido seria chamado filho de Davi. Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Porque, pensa agora, se você está diante de um governador e o governador pergunta para você: o que você quer que eu faça por ti? Então você pode fazer ali algumas solicitações que você sabe que o governador do seu estado ou o prefeito da sua cidade, algumas solicitações que você sabe que ele pode te conceder, ok? Você, de repente, não vai falar assim: eu tenho aqui uma doença crônica e eu quero que você me cure dessa doença. Porque o governador, o executivo do estado, ele vai dizer: olha, você acha que eu sou Deus para fazer isso? Diante de uma determinada autoridade humana, você sabe que ela vai poder te atender até a um certo limite as suas solicitações. Mas o Bartimeu, assim como você e eu, não estava diante de uma simples autoridade humana. Ele estava diante do Filho de Davi, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus onipotente, onipresente e onisciente. O que o Bartimeu pediu? Ele poderia pedir uma capa nova. Poderia, me dá uma capa nova. Essa capa tá velha aqui e tal, eu preciso de algo novo. Eu preciso de um benefício, de um assistencialismo, eu preciso de um Bolsa Família. Mas não foi isso que ele pediu, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia diante de quem ele estava. E você, sabe diante de quem você está? O que você precisa? Eu volto a fazer a pergunta: o que você precisa? O que está te incomodando? Aquela situação
onde um governador, um prefeito, uma pessoa, um médico, de repente não pode te ajudar, mas só Deus pode te ajudar. E ele faz essa pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Então o Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero ver. Por que que ele disse eu quero ver? No versículo 41, nós temos esse relato. O Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Porque ele sabia diante de quem ele estava. Ele podia esperar tudo daquele homem, Jesus de Nazaré. Ele sabia que ele podia esperar milagre. Porque lembra? Para Jesus, milagres são meras possibilidades. Então, quando você for orar, quando você for pedir para Deus, entenda que você está diante daquele que tudo pode. Dentro da vontade de Deus, ele vai conceder a você. Que às vezes nós nos limitamos, pedimos uma casinha, pedimos um empreguinho. Se eu tiver um dinheirinho para sustentar a minha família, já tá bom. Amém, é isso que Deus vai te dar, então. Mas lembre-se que você está diante do Deus que tudo pode. Eu não estou falando aqui nem pregando teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Mas quero que nós entendamos que nós estamos diante de um Deus maravilhoso, um Deus abundante, um Deus que pode fazer milagres, um Deus que pode tirar a dor que você está sentindo no seu coração. Ele conhece essa dor, ele dá alívio, ele restaura a sua alma, ele te dá alegria. A questão é que às vezes miramos algo bem pequeno, às vezes limitamos o poder de Deus. Lembra que Jesus, o próprio Jesus falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Então não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Tipo, fica limitando o poder do nosso Senhor. Ele tem algo extraordinário para cada um de nós, porque ele diz sim: comece pequeno, seja fiel no pouco, mas não para por aí. Ele diz: sobre o muito te colocarei. Um exemplo maior disso é a nossa salvação, é a remissão dos pecados. Nós sabemos que nós íamos para o império das trevas, estávamos no império das trevas. Colossenses 1:3 diz isso. Mas ele nos tirou do império das trevas. Quem? O Pai. Nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ou, em algumas versões, o reino do seu Filho amado. Então, olha que milagre. Esse é o maior milagre, a nossa salvação. Então, o homem diz: Jesus, eu quero ver. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem recebeu a restauração das vistas e recebeu a salvação, porque ele creu no ungido do Senhor. Concluindo, espere tudo de quem tudo pode. De repente você não está conseguindo enxergar a solução para o problema que você está vivendo. E aí você precisa dizer: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar, eu preciso de uma solução. De repente você perdeu alguma coisa ou perdeu alguém e não está mais enxergando brilho na vida. Ou um momento de depressão mesmo, não está enxergando brilho nas coisas, não vê mais cores. E aí você precisa dizer: mestre, eu quero ver, porque ele está perguntando: o que você quer que eu te faça? Quando nós olhamos para Cristo, a nossa visão é restaurada. Então fica essa reflexão, graça e paz a todos. Tá bom? Então vem dar um tchau aqui pro pessoal. Tchau, galera.